A cirurgia de catarata complicou. E agora? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja muito bem-vindo ao canal Retina eVitro, o canal mais completo sobre retina de todo o YouTube. Hoje eu vou falar sobre um problema muito grave, algo que ninguém quer nem pensar, nem o médico e nem o paciente, que é quando a cirurgia de catarata acaba complicando. Felizmente, complicações na cirurgia de catarata não são algo tão comum. É considerada sim uma cirurgia segura e muito eficiente. A cirurgia de catarata avançou muito nas últimas décadas, então atualmente ela tem uma taxa de sucesso acima dos 90%, ou seja, nós geralmente conseguimos oferecer uma melhora de visão importante aos pacientes. É claro que nem todo mundo vai responder do mesmo jeito, cada pessoa é única, cada olho é único, inclusive eu sempre explico aqui no canal que muitas vezes a pessoa tem mais de uma doença no olho, então aquele fato às vezes acontece de operar a catarata e não melhorar a visão, na grande maioria das vezes não tem nada a ver com complicação da cirurgia. Mas o mais comum é a pessoa ter mais de uma doença. Ela tem catarata e degeneração macular, ou catarata e retinopatia diabética, então podem haver outros fatores limitadores da melhora da visão que não estejam relacionados à catarata e nem à cirurgia. Mas não é sobre isso que eu vou falar hoje. No dia de hoje eu vou falar especificamente sobre complicações da cirurgia de catarata, especialmente uma complicação que é muito temida por todo mundo, que vai ser a última que eu vou falar, então preste muita atenção neste vídeo. Mas sim, infelizmente, como qualquer cirurgia, a cirurgia de catarata também, apesar de ser segura, pode ter complicações. E inclusive, dependendo do que acontecer, é necessário mudar o plano durante a cirurgia. Uma complicação que é mais comum, principalmente naqueles olhos que têm catarata traumática, ou seja, a pessoa que bateu o olho, é o cristalino não estar bem firme no lugar, ele estar com uma fraqueza da zônula. Às vezes a catarata não está firme lá no lugar onde ela deveria estar, ela está meio soltinha, às vezes balançando um pouco. Às vezes também a pessoa pode ter uma doença chamada pseudoesfoliação, que faz com que o cristalino fique mais solto. E em algumas situações é necessário utilizar alguns artifícios especiais, como por exemplo o anel de expansão capsular, que vai ajudar a cápsula a ficar mais expandida. Às vezes é necessário suturar algum suporte para manter o saco capsular no lugar correto. Em algumas situações é necessário até fazer uma vitrectomia para remover a catarata solta e suturar a lente, amarrar a lente que vai ficar lá dentro, a lente intraocular. Felizmente, isto não é muito comum. Uma outra coisa que pode acontecer, dependendo da situação, é uma ruptura da cápsula posterior, que é quando a cápsula, ou seja, o saco capsular que envolve o cristalino, é um pouco mais frágil ou talvez devido a alguma dificuldade durante a cirurgia, ele acaba não resistindo, rompe um pedacinho e isso acaba assim atrapalhando o transcorrer da cirurgia, porque pode acontecer através desta ruptura de vir um pouco de vítreo, que é aquela gelatina que nós temos na parte interna do olho, vir para frente e acabar atrapalhando o término da cirurgia, sendo mais difícil, por exemplo, remover o resto da catarata. Dependendo do tipo de ruptura, pode ser um pouco mais difícil o implante da lente intraocular, então isso tem que ser avaliado durante a cirurgia, ser tratado, seja por exemplo com uma vitrectomia anterior ou às vezes com medidas que possam ajudar na melhor recuperação possível. Às vezes, quando acontece isso também, pode cair um pedacinho de catarata lá para dentro do vítreo, para a cavidade posterior do olho. Nesta situação, se for muito pouquinho, até não tem problema, mas se for uma quantidade grande, é necessário também fazer uma vitrectomia, remover a gelatina do olho juntamente com a catarata. Em algumas situações extremas também, às vezes acontece, por exemplo, de não ser possível implantar a lente intraocular, porque a lente intraocular depende do suporte do saco capsular. O lugar ideal para ser colocado é dentro do saco capsular. Em situações de saco capsular com ruptura da cápsula posterior, pode ser necessário colocar na frente do saco, ou seja, no sulco ciliar. E em algumas situações até é necessário fazer uma fixação escleral ou iriana, ou seja, amarrar, prender a lente lá em outras estruturas que possam servir de suporte, o que já transforma isso numa cirurgia muito mais sofisticada, muito mais delicada. Às vezes nem todos os médicos
sabem fazer este tipo de implante secundário de lente intraocular e talvez o mais chato disso tudo é que em algumas situações é necessário trocar o tipo de lente que seria implantado. Por exemplo, se fosse o caso de querer implantar uma lente muito sofisticada como uma lente trifocal, se houve uma ruptura grande da cápsula posterior ou às vezes até uma ruptura nem tão grande, em algumas situações não é possível implantar a lente trifocal ou uma lente tórica e é necessário optar por outro tipo de lente. Então isso vai depender muito de cada situação, mas isto pode acontecer. Os estudos mostram que a taxa deste tipo de acontecimento durante a cirurgia, como por exemplo um deslocamento da catarata ou a impossibilidade de implantar a lente intraocular, varia em torno de 1%, havendo estudos que mostram ser em torno de 1,5% e estudos mostrando taxas abaixo de 1%. Mas de qualquer forma, uma a cada 100 cirurgias de catarata pode ter algum imprevisto deste, como por exemplo cair um pedaço da catarata ou uma dificuldade maior em implantar a lente intraocular, sendo necessário às vezes uma mudança real de plano em relação ao tipo da lente ou ao tipo de cirurgia que está sendo realizado. Mas a complicação que eu iria falar por último nem acontece durante a cirurgia. A complicação talvez mais importante que você precisa saber é a endoftalmite. O que é isto? Para fazer a cirurgia da catarata, nós realizamos um microcortezinho no olho e por este corte, às vezes dá o azar de entrar uma bactéria, seja na hora da cirurgia ou, o que mais comum, às vezes até depois. O paciente deixou cair alguma coisa contaminada, coçou o olho, às vezes até uma água que está suja e uma bactériazinha, às vezes mesmo da pele ali, da pálpebra, entra para dentro da incisão, entra lá dentro do olho e lá dentro o organismo não tem muitos mecanismos de defesa e aí esta bactéria pode se proliferar e acabar trazendo um grave prejuízo à visão da pessoa. Às vezes nós nem conseguimos recuperar a visão se por acaso houver uma complicação como endoftalmite. Felizmente a taxa de endoftalmite após cirurgia de catarata é menos de 1 em cada 1000, mas de qualquer forma é importante tomar todos os cuidados necessários, os colírios de forma correta, também fazer repouso após a cirurgia, evitar exageros e o principal de tudo, se você está vendo bem e daqui a pouco até começou a ter uma piora de visão, olho vermelho, olho irritado, dolorido, às vezes inchado, algumas pessoas percebem também moscas volantes na frente da visão, comunique imediatamente a equipe médica e faça uma revisão. O importante é você entender tudo sobre a cirurgia de catarata, quais são as lentes mais indicadas, quais são os cuidados que você tem que ter antes e depois, ter confiança na equipe médica, porque apesar de que existem sim complicações, as complicações da cirurgia de catarata em relação a outras cirurgias na medicina são consideradas raras, ou seja, a cirurgia é considerada segura, mas é necessário tomar todas as precauções possíveis para reduzir cada vez mais a taxa de complicações. Aproveite para compartilhar este vídeo com aquele seu amigo que vai operar catarata. Um abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítreo.